Aquela manhã de domingo parecia igual a qualquer outra. Eu tinha acabado de sair da pequena paróquia de São Miguel, perto do nosso bairro em Salvador, onde eu costumava ir sozinho desde que minha esposa, Helena, decidiu que preferia rezar em casa. O tempo estava agradável, com aquela brisa suave que convida a uma caminhada sem pressa. Eu estava com as mãos nos bolsos, sentindo-me grato e em paz, pensando na moqueca que prepararia para o almoço. Helena sempre gostava quando eu cozinhava depois da missa. No caminho para casa, peguei o atalho de sempre que passava pela casa da minha filha, Lúcia. Ela morava a apenas 4 quarteirões com seu marido, Flávio, e seus 2 filhos, Lucas e Sofia. Eu não pretendia parar, mas algo me chamou a atenção quando olhei para a garagem aberta. Era a bicicleta de Helena, sua velha bicicleta azul com a campainha frouxa e o arranhão na lateral. Ela não a usava há meses e eu tinha certeza de que estava guardada as 7 chaves no nosso quartinho. Meu passo diminuiu. Fiquei parado, na calçada por um momento, tentando entender o que estava vendo. Não havia motivo para a bicicleta dela estar ali. Ela me disse que ficaria em casa descansando. Confuso, mas ainda não alarmado, decidi me aproximar da casa. Só uma olhadinha rápida pela janela, disse a mim mesmo. Mas o que eu vi, e mais importante, o que ouvi, mudaria tudo. O jardim de Lúcia sempre foi seu orgulho. As buganvílias subiam pela cerca e o cheiro de jasmim flutuava no ar. Em outra ocasião, eu teria parado para admirar como as margaridas começavam a florescer perto da entrada. Mas hoje, meus olhos só conseguiam focar naquela bicicleta azul, como se fosse uma peça fora do lugar, em um quebra-cabeça que eu acreditava ter completo. Por que Helena estaria aqui? Perguntei-me enquanto dava passos cautelosos em direção à casa. Não havíamos planejado nenhuma reunião de família. Na verdade, Helena tinha insistido que precisava descansar. Estou exausta, Antônio. Ela me disse naquela manhã, com a voz ainda rouca de sono. Vá você à missa, eu vou ficar na cama. Talvez leia um pouco. 35 anos de casamento te ensinam a conhecer os ritmos do seu parceiro, seus pequenos hábitos, suas mentiras piedosas. Helena nunca foi uma grande mentirosa. Quando não queria ir aos jantares com meus colegas da oficina, ela simplesmente dizia. Quando não gostava da camisa que eu tinha comprado, ela me avisava com um olhar. Éramos assim, diretos, sinceros. Ou pelo menos era o que eu pensava. O bairro estava tranquilo, como costuma ser nas manhãs de domingo nesta parte de Salvador. Ao longe, ouvia o sino da igreja anunciando o fim da segunda missa. Alguns vizinhos voltavam para casa, com livros de missa nas mãos e crianças impacientes puxando suas mangas. Dona Pilar, a idosa que morava na esquina, me acenou de sua varanda. Eu retribuí o aceno, tentando parecer normal, como se estivesse apenas dando um passeio casual. A casa de Lúcia e Flávio era modesta, mas acolhedora, pintada de um amarelo suave que se destacava entre as casas mais tradicionais da rua. Eles compraram a propriedade há 5 anos, quando Lucas era apenas um bebê. Lembro-me de ajudá-los a pintar as paredes, instalar prateleiras, a criar um lar. Flávio sempre me pareceu um bom homem, trabalhador, responsável, carinhoso com minha filha e meus netos. Nunca tive motivos para duvidar dele. Enquanto me aproximava, notei que a janela da sala estava entreaberta. As cortinas de linho que Lúcia havia costurado balançavam suavemente com a brisa. O silêncio era quase completo, interrompido apenas pelo som distante de uma televisão ligada, provavelmente na casa vizinha. Parei ao lado da roseira que crescia sob a janela. Os espinhos roçaram minha manga como um pequeno aviso. O que eu estava fazendo ali, espionando a casa da minha própria filha? Se Helena estava visitando, por que não entrar e cumprimentá-los? Mas algo me deteve. Talvez fosse instinto, ou talvez simplesmente medo do que eu poderia descobrir.
A bicicleta ainda estava lá, testemunha silenciosa de uma verdade que eu ainda não compreendia. O sol da manhã fazia seu guidão cromado brilhar. Quando foi a última vez que vi Helena andando nela? Fazia meses, talvez mais. O joelho me dói demais, ela reclamava sempre que eu sugeria um passeio de bicicleta. E agora, de repente, ela tinha pedalado até aqui. Ou talvez Flávio a tivesse pego em nosso quartinho por algum motivo, mas por que não mencionar? Enquanto essas perguntas giravam em minha cabeça, o aroma de café recém-feito chegou às minhas narinas. Helena sempre preparou o melhor café, forte e aromático, como eu gostava. O pensamento me trouxe uma onda de nostalgia, quase de tristeza, antecipada, como se eu já soubesse que algo estava prestes a se quebrar. Esfreguei os olhos cansados. Talvez estivesse exagerando. Talvez houvesse uma explicação perfeitamente inocente. Talvez Helena tivesse vindo ajudar com as crianças, ou trazer algo que Lúcia precisava. Talvez minha filha tivesse saído para resolver algo e Helena tivesse ficado com os pequenos. Explicações razoáveis que, no entanto, não conseguiam acalmar aquela sensação inquietante em meu estômago. Decidi que o melhor seria me aproximar um pouco mais, apenas para garantir que tudo estava bem. Não era uma questão de desconfiança, eu disse a mim mesmo, mas de preocupação. Eu só queria ter certeza de que Helena estava bem, que nada de ruim havia acontecido que a tivesse forçado a sair de casa repentinamente. Com esse pensamento tranquilizador, avancei em direção à janela da sala, com passos tão silenciosos quanto possível. O jardim, normalmente um espaço acolhedor cheio de risadas infantis e conversas familiares, agora parecia um campo minado que eu deveria atravessar, com extrema cautela. Cada estalo sob meus sapatos soava amplificado em meus ouvidos. Cada respiração parecia barulhenta demais. À medida que me aproximava, comecei a ouvir vozes vindas do interior. Vozes que reconheci imediatamente, mas que soavam diferentes de como eu as lembrava. Vozes que, naquele preciso instante, começaram a tecer uma história que eu nunca imaginei ser possível em minha família. Caminhei suavemente pela grama, tentando não fazer barulho. Meu coração começou a bater um pouco mais rápido, embora eu não pudesse explicar o porquê. Sentia-me como um menino fazendo algo errado, espionando às escondidas, mas precisava ver se meus olhos não haviam me enganado. Talvez Helena tivesse emprestado a bicicleta a alguém. Talvez Flávio a estivesse consertando. Mas nenhuma dessas explicações me acalmava. Quando cheguei à janela lateral, espiei através das cortinas semicerradas. A vista dava diretamente para a sala de estar. A princípio não vi ninguém, mas podia ouvir vozes suaves, baixas, íntimas. Inclinei-me, prendendo a respiração. Uma das vozes era inconfundivelmente a de Helena. A outra era a de Flávio. Mas a maneira como falavam, em voz baixa, próxima, intimamente, acendeu todos os alarmes na minha cabeça. Então vieram as palavras que me destroçaram. Não me lembro da frase exata, mas ouvi Helena dizer algo sobre manter isso em segredo e não deixar ninguém descobrir. O tom não era o de uma sogra falando com o genro. Havia afeto em sua voz. Havia intimidade. Isso me deu calafrios. Recuei da janela em silêncio, como se tivesse acabado de presenciar algo obsceno. A sala de Lúcia e Flávio, um espaço que tantas vezes fora palco de reuniões familiares, de celebrações e risadas, agora parecia um lugar estranho, quase hostil. As fotografias emolduradas nas paredes, minha filha em sua formatura, o casamento, as crianças recém-nascidas, pareciam me observar com olhos acusadores. Como eu podia estar ali, espionando por uma janela, como um ladrão vulgar? Fiquei imóvel, com as costas pressionadas contra a parede externa da casa, tentando processar o que acabara de ouvir.
O sol da manhã, que antes me parecia quente e acolhedor, agora queimava minha pele como um julgamento silencioso. De algum lugar próximo, o latido de um cachorro quebrou momentaneamente o silêncio, me assustando. Dentro de casa, as vozes continuavam. Não conseguia distinguir as palavras exatas, mas o tom continuava o mesmo. Confidencial, próximo, cúmplice. Eu queria tapar os ouvidos, sair correndo, fingir que nunca estive ali. Mas meus pés pareciam pregados no chão, meu corpo incapaz de se mover. Temos que ter cuidado, ouvi Flávio dizer, sua voz um pouco mais clara agora. Lúcia desconfia de algo. O nome da minha filha em seus lábios foi como um tapa no rosto. Lúcia, minha menina, a que sempre fora o orgulho da minha vida. A que se parecia tanto com a mãe que às vezes doía olhar para ela. Ela suspeitava? Sabia de algo que eu, até poucos minutos atrás, ignorava completamente? Ela não sabe de nada, respondeu Helena. E pude imaginá-la fazendo aquele gesto tão seu de descartar preocupações com um movimento da mão. Só está estressada com o trabalho, você sabe como ela fica. Houve um silêncio, e então o som inconfundível de passos se aproximando da janela. Agachei-me instintivamente, escondendo-me entre os arbustos que Lúcia havia plantado no verão passado. Da minha posição, mal conseguia ver um fragmento do interior. A beirada da mesa de jantar, um canto do sofá onde tantas vezes me sentei para assistir a desenhos com meus netos. Você ouviu alguma coisa? Perguntou Flávio. Minha respiração parou. O coração me batia tão forte que temi que pudessem ouvi-lo. Deve ser o gato dos vizinhos, respondeu Helena após uma pausa. Sempre anda por aqui. Senti uma mistura de alívio e náusea quando os passos se afastaram da janela. Aproveitei aquele momento para recuar cuidadosamente, tentando não pisar em nenhum galho seco, não mover nenhum arbusto que pudesse me delatar. O caminho de volta para o jardim da frente pareceu interminável. Cada passo era um esforço consciente, cada movimento calculado para manter o silêncio. Minha mente, enquanto isso, trabalhava freneticamente, tentando encontrar alguma explicação alternativa, alguma interpretação inocente do que acabara de presenciar. Talvez estivessem falando de uma festa surpresa. Talvez estivessem planejando algum presente para mim ou para Lúcia. Talvez eu tivesse interpretado completamente mal o tom, o contexto. Afinal, eu só tinha ouvido fragmentos de uma conversa maior. Mas por mais que tentasse me enganar, no fundo eu sabia que não tinha interpretado nada mal. A familiaridade entre eles, aquela intimidade que se percebia mesmo através de uma janela fechada, não era a de uma sogra e um genro. Era algo mais, algo que nunca deveria ter existido. Quando finalmente cheguei à calçada, percebi que estava tremendo. Não de frio, embora a brisa tivesse se tornado mais fresca, mas de uma mistura de medo, raiva e confusão que nunca antes havia experimentado. Apoiei-me em uma árvore, tentando recuperar a compostura. De lá, eu podia ver a bicicleta azul de Helena, brilhando sob o sol como uma evidência muda de uma traição que eu ainda não conseguia nomear. Nesse momento, a porta da frente da casa se abriu. Instintivamente, escondi-me atrás do tronco da árvore, embora estivesse longe o suficiente para que não me vissem. Era Lucas, meu neto de 6 anos, saindo com sua pequena bola vermelha. Atrás dele, apareceu Flávio. Não vá muito longe. Ele advertiu seu filho. Fique onde eu possa te ver. Lucas assentiu com aquela seriedade que só as crianças podem mostrar diante das advertências dos adultos, e começou a quicar sua bola na entrada da garagem. Flávio ficou na soleira, olhando ao redor. Por um instante terrível pensei que ele tinha me visto, mas seus olhos passaram por mim sem se deter, e ele voltou para dentro de casa. Ver meu neto brincando inocentemente, alheio aos segredos e traições dos adultos que o cercavam, partiu meu coração. Pensei em Lúcia, em como sua vida estava,
prestes a desmoronar sem que ela soubesse. Pensei em nossos almoços de domingo em família, em como Helena sempre se sentava ao lado de Flávio, em como às vezes seus olhares se cruzavam por um segundo a mais do que o necessário. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Semanas, meses, anos. A ideia de que poderia ser algo de longa data me revirou o estômago. Tentei lembrar quando as coisas começaram a mudar entre Helena e eu. Foi quando me aposentei da oficina e começamos a passar mais tempo juntos. Ou talvez quando Sofia nasceu e Helena começou a visitar a casa de Lúcia com mais frequência para ajudar com o bebê. As peças começaram a se encaixar, formando um quebra-cabeça que eu nunca quis ver. As saídas repentinas sem explicação clara. As ligações telefônicas que terminavam abruptamente quando eu entrava no quarto. A forma como Helena começou a cuidar mais de sua aparência, a usar perfume até para ir comprar pão. Olhei para o meu relógio. Tinham se passado apenas 20 minutos desde que saí da igreja, mas parecia que horas haviam transcorrido. O tempo parecia ter se distorcido, esticando-se e contraindo-se de formas imprevisíveis. A manhã de domingo, que havia começado com paz e rotina, agora se transformara em algo irreconhecível. Com um último olhar para a casa, para a bicicleta, que continuava apoiada na parede da garagem, para meu neto que agora perseguia sua bola pela grama, forcei-me a dar meia volta e começar a andar. Minhas pernas pareciam pesadas, como se eu estivesse avançando através da água. Minha cabeça latejava com perguntas sem resposta, com imagens que eu não queria ver, com palavras que eu não queria lembrar. A rua estava tranquila, com aquele silêncio peculiar das manhãs de domingo nos bairros residenciais. Um silêncio que antes me parecia reconfortante e agora se sentia opressivo. Ao longe, o sino da igreja marcou 11 horas. Em circunstâncias normais, a esta hora eu estaria chegando em casa, preparando-me para cozinhar enquanto Helena punha a mesa. Uma rotina simples, previsível, segura, uma rotina que de repente parecia pertencer a outra vida, a outro homem. Ao virar a esquina, perdi de vista a casa de Lúcia. Mas o que eu tinha visto e ouvido permanecia comigo, gravado em minha memória com uma clareza dolorosa. Eu não sabia o que faria com esse conhecimento, como enfrentaria Helena quando chegasse em casa, o que diria à minha filha. Só sabia que, acontecesse o que acontecesse, nada voltaria a ser como antes. Não confrontei ninguém. Não bati na porta. Apenas dei meia volta e me afastei, andando mais rápido do que já tinha andado na vida. Meus pensamentos eram uma tempestade. Tentava me convencer de que havia interpretado tudo errado. Talvez tivesse imaginado toda a cena. Mas o som da voz dela, as palavras, a suavidade entre eles, nada disso se encaixava em uma explicação. Inocente. Quando cheguei em casa, minhas mãos tremiam. Servi-me um copo d'água e sentei-me à mesa da cozinha, olhando fixamente para a parede. Tudo parecia desequilibrado, como se o chão sob meus pés tivesse se movido. Pensei em nosso casamento. 35 anos. Pensei em todos os domingos que passamos juntos, em todos os momentos cotidianos que agora pareciam falsos. Tentei lembrar a última vez que tínhamos rido. Rido de verdade. Fazia tempo. E, no entanto, esta era Helena, minha esposa, a mulher com quem construí uma vida, a mulher que defendi em inúmeras discussões, a quem apoiei durante seus problemas de saúde e com quem compartilhei a cama quase todas as noites. A ideia de que ela pudesse estar escondendo algo tão grande, tão feio, era como um soco no peito. Não chorei. Ainda não. Estava atordoado demais para chorar. O relógio da cozinha marcava 15 para o meio-dia. O sol entrava pela janela, iluminando os azulejos brancos que Helena havia escolhido quando reformamos a casa há 5 anos. Quero que tudo seja luminoso, ela dissera na época. Que a luz entre por todos os lados. Agora, essa mesma luz parecia cruel.
expondo cada fenda, cada mancha, cada imperfeição que antes passara despercebida. Levantei-me e fui até o quarto. Nossa cama estava perfeitamente arrumada, com os cantos dobrados como Helena gostava. Em sua mesinha de cabeceira, um livro pela metade, marcado com o bilhete de ônibus que usamos em nossa última viagem a São Paulo. No armário, suas roupas penduradas ordenadamente, por cores. Tudo tão normal, tão cotidiano, tão absurdamente comum. Abri a gaveta de sua mesinha. Não sabia exatamente o que procurava. Uma carta de amor? Um objeto incriminador? Uma confissão escrita? Mas só encontrei o de sempre. Seus óculos de leitura, um pacote de lenços, o terço que pertenceu à sua mãe. Fechei a gaveta sentindo-me envergonhado e miserável em partes, iguais. No banheiro, sua escova de dentes ao lado da minha. Seu creme hidratante, aquele com cheiro de amêndoas que eu sempre dizia que me lembrava das festas de São João. Seu espelho de aumento, onde ela examinava cada nova ruga com uma mistura de resignação e vaidade. Detalhes, pequenos fragmentos de uma vida compartilhada, que agora pareciam pertencer a uma realidade alternativa. Voltei para a cozinha e abri a geladeira. Dentro, os ingredientes que eu havia comprado ontem para preparar a moqueca de domingo. O azeite de dendê que Helena tanto gostava, os camarões frescos do mercado, o pimentão, o leite de coco, a garrafa de vinho branco que começamos na sexta-feira e que planejávamos terminar hoje. Tudo tão meticulosamente planejado, tão rotineiro. Fechei a geladeira com força. O impulso de cozinhar havia evaporado completamente. Sentei-me novamente à mesa, tentando ordenar meus pensamentos, encontrar algum sentido no que estava acontecendo. Deveria confrontar Helena quando ela voltasse? Deveria falar com Lúcia? Ou simplesmente deveria fingir que não sabia de nada, que não tinha visto nada, que tudo continuava igual? O telefone tocou, me assustando. Olhei para ele como se fosse um objeto alienígena, deixando-o tocar 1, 2, 3 vezes antes de decidir atender. Alô? Minha voz soava estranha, distante, como se pertencesse a outra pessoa. Pai? Sou eu, Lúcia. Sua voz, tão parecida com a de Helena quando jovem, me deu um nó na garganta. Você está bem? Sua voz está estranha. Estou bem, menti. Só um pouco cansado. A missa foi longa hoje. Ah, entendi. Houve uma pausa. Mãe está aqui me ajudando com as crianças. Sofia está com um pouco de febre e Flávio teve que sair para a farmácia. Ela queria saber se você se importa de almoçar mais tarde hoje. Disse que chegará por volta das 3. Cada palavra era como uma punhalada. A facilidade com que mentiam, a naturalidade com que criavam histórias falsas. Sofia com febre, Flávio na farmácia. Tudo tão crível, tão perfeitamente plausível. Quantas outras mentiras eles me contaram ao longo dos anos. Claro, sem problemas, respondi, tentando manter a voz firme. Diga a ela para não se preocupar. Tem certeza de que está bem, pai? Sinto você diferente. Só cansado, filha. Diga a Helena para não ter pressa. Quase me engasguei ao pronunciar o nome dela. Ok. Te amo, pai. Eu também te amo. Desliguei antes que ela pudesse notar o tremor em minha voz. Fiquei olhando para o telefone, pensando na minha filha, em como seu mundo estava prestes a desmoronar, assim como o meu. Em como a traição que eu acabara de descobrir não afetava apenas a mim, mas também a ela, aos meus netos, a toda a nossa família. O relógio continuava avançando, indiferente à minha dor. 12h15, 12h30, 1:15. Cada minuto se arrastava, carregado de uma angústia que eu nunca havia experimentado antes. Nem mesmo quando meu pai morreu, nem quando o médico nos disse que Helena poderia ter câncer, um alarme falso, felizmente. Eu havia sentido esse tipo de dor. Era algo novo, algo para o qual eu não estava preparado. Levantei-me e fui para
A sala. Liguei a televisão buscando alguma distração, algo que me tirasse da minha própria cabeça, mas as imagens passavam diante dos meus olhos sem que eu realmente as visse. Os sons chegavam aos meus ouvidos sem que eu realmente os ouvisse. Era como se uma parte de mim tivesse se desconectado, como se estivesse observando minha própria vida de fora. Na prateleira da lareira, nossas fotografias de família me olhavam. Helena e eu em nosso casamento, tão jovens, tão cheios de esperança. Lúcia em seu primeiro dia de escola, com seu uniforme novo e sua mochila grande demais. Nós 4 juntos, na praia do Porto da Barra, com Flávio segurando Lucas recém-nascido. Momentos congelados no tempo. Lembranças de uma felicidade que agora parecia questionável. Quantos daqueles sorrisos eram genuínos? Quantos eram máscaras que escondiam segredos? O som da chave na fechadura me sobressaltou. Olhei para o relógio. 2h30. Helena havia voltado antes do anunciado. Fiquei imóvel no sofá, sem saber o que fazer, o que dizer, como agir. Uma parte de mim queria gritar, exigir explicações, liberar toda a raiva que sentia. Outra parte, mais covarde talvez, queria fingir que tudo estava bem, continuar como se nada tivesse mudado. A porta se abriu e Helena entrou, com aquela graça natural que eu sempre admirei. Ela carregava uma sacola da farmácia, mantendo a mentira até o final. Seu rosto, aquele rosto que eu conhecia melhor que o meu, mostrava uma expressão tranquila, quase alegre. Nenhum traço de culpa, nenhum vislumbre de remorso. Olá, querido. Ela me cumprimentou, deixando a sacola sobre a mesa do hall. Desculpe o atraso. A pobre da Sofia está com 38 de febre. Flávio teve que ir à farmácia de plantão porque a do bairro estava fechada. Cada palavra era uma nova traição. Cada sorriso, uma nova ferida. Observei-a tirar o casaco, pendurar a bolsa, ajeitar o cabelo com aquele gesto tão familiar. E o tempo todo me perguntei, quem é realmente esta mulher? Eu a conheci de verdade alguma vez? Você começou a moqueca? Perguntou ela indo para a cozinha. Não, respondi, seguindo-a com o olhar. Não estava com fome. Ela se virou para me olhar, com uma leve expressão de estranheza. Você está bem? Parece pálido. Estou bem. Menti pela segunda vez. Naquele dia, só cansado. Helena assentiu, aceitando minha explicação sem mais perguntas. Começou a tirar os ingredientes da geladeira, a preparar a panela de barro, a se mover pela cozinha com aquela eficiência que eu sempre admirei. Eu a observei em silêncio, tentando reconciliar esta mulher, minha esposa de 35 anos, com a mulher que eu tinha ouvido sussurrar segredos para o meu genro. Enquanto cortava os legumes, cantarolava suavemente uma canção. Era Carinhoso, de Pixinguinha, uma das nossas favoritas. A mesma que dançamos no casamento de Lúcia. A mesma que tocava no rádio quando ela me disse que estava grávida. Tantas lembranças associadas àquela melodia. Tantos momentos que agora pareciam contaminados. Sabe? Ela disse de repente, sem levantar os olhos do que estava fazendo. Eu estava pensando que poderíamos ir visitar seu irmão em Recife no próximo mês. Faz tempo que não o vemos. Planos. Ela continuava fazendo planos para nós, para o nosso futuro juntos, como se não estivesse vivendo uma vida dupla, como se não estivesse destruindo tudo o que havíamos construído. Parece bom, respondi mecanicamente. Ela levantou o olhar, fixando-o em mim pela primeira vez desde que chegara. Vi algo em seus olhos, preocupação, suspeita, que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Antônio, tem certeza que está bem? Posso preparar outra coisa se não estiver com vontade de moqueca. A moqueca está ótima, eu disse, levantando-me do sofá. Vou dar uma volta. Preciso de ar fresco. Antes que ela pudesse responder, antes que pudesse inventar outra mentira, saí pela porta.
O sol da tarde bateu no meu rosto, quente e indiferente à minha dor. As ruas do bairro, tão familiares, agora pareciam pertencer a outra vida, a outro homem. Caminhei sem rumo, sem direção, apenas com a necessidade de me mover, de me afastar, de respirar um ar que não estivesse carregado de traição. E enquanto caminhava, as lágrimas que eu estava segurando finalmente começaram a cair. Silenciosas, amargas, deslizando por minhas bochechas como testemunhas mudas de um mundo que desmoronava ao meu redor. Um mundo que, até aquela manhã, eu havia acreditado ser seguro, estável, verdadeiro. Naquela tarde, esperei. Sentei-me na sala fingindo ver televisão. Ouvi a porta principal ranger por volta das 5 da tarde. Helena entrou com sua calma habitual. Me cumprimentou com um beijo na bochecha e perguntou se eu queria um chá. Olhei para seu rosto, procurando sinais de culpa. Parecia normal, normal demais. Não disse nada. Apenas a observei se mover pela cozinha. Uma parte de mim queria gritar, exigir respostas, mas outra parte, uma mais silenciosa, mais assustada, não queria saber a verdade, porque se eu perguntasse e ela admitisse, então tudo o que tínhamos desmoronaria. Eu não estava pronto para isso. Não estava pronto para desmontar uma vida que passamos décadas construindo. Naquela noite, jantamos em silêncio. Ela falou sobre um programa que tinha visto. Eu assenti, respondi quando necessário e mantive os olhos no meu prato. Por dentro, eu estava me partindo. Não dormi naquela noite. Deitei-me ao seu lado, de olhos abertos, ouvindo-a respirar pacificamente enquanto meu mundo desmoronava. A segunda-feira amanheceu cinzenta, com aquele chuvisco fino que te molha, sem que você perceba. Da janela do nosso quarto, observei os vizinhos saírem apressados para seus trabalhos, guarda-chuvas na mão, rostos sonolentos. A rotina continuava para todos, exceto para mim. Para mim, o tempo havia parado ontem, nos portões da casa da minha filha. Helena se levantou cedo, como sempre. Ouvia no chuveiro, cantarolando alguma melodia que não conseguia identificar. Depois, o ritual diário, o secador de cabelo, o tilintar de suas pulseiras enquanto se vestia, o aroma de seu creme hidratante. Sons e cheiros tão familiares que agora pareciam pertencer a uma vida anterior. "Não vai levantar hoje?" ela perguntou, aparecendo no quarto já completamente vestida. Usava uma saia azul que eu lhe dera de aniversário e uma blusa branca que realçava o bronzeado que ela tanto se esforçava para manter. "São quase 9 horas. Não estou me sentindo bem", respondi, e não era mentira. O estômago doía, a cabeça latejava, cada músculo do meu corpo parecia protestar. "Acho que vou ficar na cama mais um pouco." Sua expressão mudou para uma de preocupação. Ela se aproximou e pousou a mão na minha testa, um gesto que havia repetido 1000 vezes ao longo do nosso casamento. "Você não parece ter febre. Quer que eu prepare um chá de camomila antes de sair?" "Sair? Aonde você vai?" A pergunta saiu mais brusca do que eu pretendia. "Para a associação, como toda segunda-feira", respondeu ela, olhando-me com estranheza. "Temos reunião do comitê às 10. A associação. O grupo de mulheres do bairro que se reunia semanalmente para organizar eventos beneficentes. Era verdade? Ou era outra mentira, outra desculpa para ver Flávio? Minha mente, febril de suspeita, começava a questionar cada aspecto de nossa vida juntos. "Claro, a associação", murmurei. Não se preocupe, ficarei bem." Helena hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas finalmente assentiu. "Voltarei para o almoço. Tem caldo na geladeira se você quiser algo leve." Observei-a enquanto pegava sua bolsa. Aplicava um toque de perfume e verificava seu reflexo no espelho do corredor.
Movimentos cotidianos, habituais, que agora eu analisava com novos olhos, procurando pistas, sinais, confirmações do que temia. Te amo, disse ela antes de sair, como fazia sempre. As palavras ficaram flutuando no ar, carregadas de um significado que eu já não sabia interpretar. Ela me amava? Ou era uma frase vazia, um hábito sem sentido, como tantos outros que acumulamos em nossos anos juntos? Quando a porta se fechou, levantei-me lentamente. A casa, normalmente um espaço de conforto e segurança, agora parecia um labirinto de segredos. Cada cômodo guardava lembranças que começavam a balançar, a mostrar rachaduras, a revelar sua possível falsidade. Na cozinha, a xícara de café de Helena ainda estava sobre a bancada, com um leve traço de batom na borda. Na sala, seu romance pela metade esperava no sofá, marcado com um cartão postal de nossa última escapada a Ouro Preto. No banheiro, sua escova de cabelo com alguns fios grisalhos que ela insistia em tingir todo mês. Rastros de sua presença, de nossa vida compartilhada, que agora eu observava como se fossem peças de um quebra-cabeça que não se encaixava mais. Vesti-me sem pressa, movido mais pela necessidade de fazer algo do que por um propósito concreto. No espelho, meu reflexo me devolveu um olhar que mal reconheci, olhos avermelhados, pele pálida, expressão derrotada. Quando me tornei este homem? Em que momento deixei de ser o Antônio seguro, confiante, feliz, para me transformar nesta sombra insegura e desconfiada? O telefone tocou, me sobressaltando. Por um instante pensei em não atender, e se fosse ela, e se fosse Flávio, o que eu diria? Mas o costume foi mais forte que o medo, e atendi quase automaticamente. Alô? Pai? Sou eu, Lúcia. Como você está hoje? A voz da minha filha, tão parecida com a de Helena em sua juventude, me provocou uma pontada de dor. Ela sabia de algo, suspeitava, ou era completamente alheia ao que estava acontecendo sob seu próprio teto. Melhor, filha, só um pouco cansado. Mamãe me disse que você não estava se sentindo bem. Quer que eu passe aí para te ver? Tenho amanhã livre. Não, não é necessário. É só um resfriado. Mentir para minha filha era quase tão doloroso quanto a traição de Helena. Como está a Sofia? A febre baixou? Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que durou apenas um segundo, mas que me pareceu eterno. Sim, ela está melhor. O ibuprofeno fez efeito. Outra mentira. Outra confirmação. Sofia nunca teve febre. Era só uma desculpa. Um álibi que eles inventaram para justificar a presença de Helena na casa de Lúcia ontem. Que bom, eu disse com um nó na garganta. Dê um beijo nela por mim. Pode deixar. Descanse, pai. Te amo. Eu também te amo, filha. Desliguei o telefone e fiquei olhando para ele, como se pudesse me oferecer alguma resposta, alguma solução para o caos que agora era a minha vida. Mas só havia silêncio, um silêncio que parecia se espalhar por toda a casa, por toda a minha existência. Decidi sair. Não podia ficar ali, cercado de lembranças e perguntas sem resposta. Precisava de ar, de espaço, de distância. Peguei as chaves e saí sem rumo, apenas com a necessidade de me mover, de fazer algo que não fosse pensar em Helena e Flávio, em segredos e traições. O bairro estava tranquilo àquela hora. As mães com crianças pequenas já haviam saído. Para os parques, os idosos faziam sua caminhada matinal, os comércios abriam suas portas. A vida cotidiana, alheia ao meu drama pessoal, seguia seu curso imperturbável. Caminhei até o Mercado Modelo, aquele lugar que sempre me fascinou. As barracas transbordavam de frutas, artesanato, comidas típicas. Os vendedores anunciavam seus produtos, os turistas negociavam preços,
As conversas se entrelaçavam, criando aquele burburinho característico dos mercados de Salvador. Deixei-me levar pela corrente humana, agradecendo o anonimato, a possibilidade de ser mais um na multidão. Comprei um acarajé e sentei-me em um banco próximo, observando o ir e vir das pessoas. Quantos deles estariam vivendo seus próprios dramas? Quantos esconderiam segredos, traições, mentiras? A ideia de que a dor e a decepção eram experiências universais não era especialmente reconfortante, mas pelo menos me fazia sentir menos sozinho. O relógio da praça marcou meio-dia. Helena estaria voltando para casa em breve, ou pelo menos foi o que disse. Eu deveria voltar, enfrentá-la, perguntar diretamente se ela estava tendo um caso com Flávio. As palavras se formavam em minha mente, claras e acusadoras. Mas eu sabia que, quando estivesse diante dela, elas desapareceriam. Porque fazer a pergunta significava estar preparado para a resposta, e eu não tinha certeza se estava. Um grupo de turistas passou por mim, câmeras em punho, rostos entusiasmados. Falavam uma língua que não reconheci, talvez alemão ou dinamarquês. Suas vidas, tão alheias à minha, tão livres das complicações que agora me atormentavam, pareceram-me invejáveis. Por um instante, fantasiei com a ideia de me juntar a eles, de deixar tudo para trás, de começar de novo em algum lugar onde ninguém conhecesse meu nome ou minha história. Mas eu tinha 62 anos. Passei toda a minha vida adulta ao lado de Helena. Não sabia como existir sem ela, como ser apenas Antônio, sem ser o marido de Helena. A ideia da solidão, do abandono, da ruptura, me aterrorizava mais do que a própria traição. Então, quando o relógio marcou 1 da tarde, levantei-me e comecei o caminho de volta para casa. Não com a intenção de confrontar Helena, mas com a de continuar fingindo, de manter aquela fachada de normalidade que, embora falsa, era preferível ao vazio que a verdade poderia deixar para trás. Nos dias seguintes, tornei-me um fantasma em minha própria casa. Observava Helena atentamente, não por amor, mas por suspeita. Cada vez que ela saía, eu anotava a hora. Verificava seu telefone quando ela não estava olhando. Comecei a passar de carro pela casa da minha filha, sempre fingindo estar fazendo alguma coisa, esperando encontrar outro sinal, outra pista. Eu me odiava por isso. Não fui criado para ser um homem que espia, que duvida. Mas a alternativa, viver na ignorância, era pior. Não encontrei nada concreto, nenhuma mensagem, nenhuma fotografia, mas o comportamento dela havia mudado. Ela sorria mais quando olhava para o telefone. Parecia distante quando conversávamos e parou de mencionar Flávio completamente. Esse silêncio era ensurdecedor. Uma noite, fiquei no banheiro com a escova de dentes dela na mão, olhando meu próprio reflexo. Não reconheci o homem que me devolvia o olhar. Ele tinha os ombros caídos, os olhos fundos. Percebi que havia perdido algo muito mais profundo que a confiança. Eu havia perdido a paz. E a paz, uma vez quebrada, não volta facilmente. Na quarta-feira à tarde, enquanto Helena estava em sua aula de cerâmica, ou era o que ela havia dito, me peguei, revirando seu armário novamente. Não sabia exatamente o que procurava. Talvez uma peça de roupa desconhecida, um presente que eu não lhe dera, talvez um bilhete, uma evidência tangível do que meu coração já sabia. Mas, como sempre, só encontrei o de sempre. Seus vestidos, organizados por cor, suas blusas meticulosamente passadas, seus sapatos alinhados em perfeita simetria. Estava prestes a fechar a porta do armário quando notei algo na prateleira superior. Uma caixa de sapatos que eu não lembrava de ter visto antes. Alcancei-a, notando seu peso incomum. Não eram sapatos. Com o coração batendo aceleradamente, eu a abri. Dentro havia cartas, dezenas delas, algumas amareladas pelo tempo, outras mais recentes.
todas escritas à mão, com uma caligrafia que reconheci imediatamente como a de Helena. Comecei a ler uma, datada de quase 10 anos atrás. Era uma carta de amor, apaixonada, íntima. O tipo de carta que Helena nunca me escrevera. O destinatário não estava claro, não havia nome. Poderia ter sido para qualquer um, até para mim, embora eu soubesse no fundo da alma que não era. Li outra e mais outra. Todas expressavam o mesmo sentimento, um amor proibido, clandestino, culpado, mas irrenunciável. Em nenhuma delas mencionava nomes ou lugares específicos. Era como se ela tivesse tomado precauções deliberadas para que, se algum dia fossem descobertas, como acontecerá agora, não pudessem incriminar ninguém especificamente. A última carta era datada de apenas 1 mês atrás. Nela, Helena escrevia sobre a angústia de viver dividida entre 2 amores, sobre o medo de ser descoberta, sobre a culpa que sentia, mas que não era suficiente para renunciar ao que ela chamava de a única verdadeira paixão da minha vida. Sentei-me na beirada da cama, com as cartas espalhadas ao meu redor como folhas caídas no outono. Uma parte de mim queria queimá-las, destruir toda a evidência dessa traição. Outra parte queria guardá-las, usá-las como prova, como arma, em um confronto que eu continuava adiando. O som da porta da frente me sobressaltou. Helena havia voltado antes do esperado. Com as mãos trêmulas, recolhi as cartas, devolvi-as à caixa e a coloquei exatamente onde a havia encontrado. Saí do quarto no momento em que ela entrava no corredor. Antônio, não sabia que você estava em casa, disse ela, visivelmente surpresa. Pensei que você tinha combinado de jogar baralho com o Miguel. Miguel, meu amigo de toda a vida, a desculpa perfeita para minhas ausências, quando, na verdade, eu estava vigiando a casa de Lúcia. Ele cancelou de última hora. Menti. Como? E foi a aula? Bem, respondeu ela, tirando o casaco. Estamos trabalhando em peças mais complexas agora. Te mostro quando terminar a minha. Observei-a pendurar a bolsa, ajeitar o cabelo, dirigir-se à cozinha com aquela familiaridade que décadas compartilhando um espaço proporcionam. Ela agia com total normalidade, como se não guardasse uma caixa cheia de segredos no alto do nosso armário, como se não levasse uma vida dupla que estava destruindo a minha. Pensei que poderíamos ir neste fim de semana ver sua irmã em Aracaju, disse ela, enquanto se servia de um copo d'água. Faz tempo que não a visitamos, e você sabe como ela fica se acha que a esquecemos. Planos. Outra vez fazendo planos para um futuro que desmoronava sob nossos pés. A normalidade como fachada, como refúgio, como negação. Claro, respondi. Parece bom. Naquela noite, enquanto jantávamos, observei-a com novos olhos. Já me procurava sinais de culpa, mas de felicidade. Ela era feliz comigo? Já tinha sido alguma vez? Ou toda a nossa vida juntos havia sido um compromisso, uma obrigação, uma renúncia ao que ela realmente desejava? Você se lembra de como nos conhecemos? Perguntei de repente, interrompendo seu relato sobre um programa de televisão que eu não estava ouvindo. A pergunta pareceu surpreendê-la. Ela me olhou com o garfo a meio caminho da boca. Claro que me lembro, na festa de São João. Você usava uma camisa xadrez horrível e pisou no meu pé enquanto dançávamos. E eu te paguei uma caipirinha para compensar. E eu disse que eu preferia, mesmo nunca tendo provado antes. Sorrimos, ambos presos momentaneamente naquela lembrança compartilhada. Foi real, eu disse a mim mesmo. Pelo menos isso foi real. Mas o sorriso de Helena se desvaneceu rapidamente, substituído por uma expressão que não soube interpretar. Por que está perguntando isso agora? Disse ela, com um tom cauteloso. Por nada. Só estava lembrando.
Voltei ao meu prato, evitando seu olhar. Você falou com a Lúcia hoje? Outra mudança abrupta de assunto. Outro teste. Observei sua reação atentamente. Sim, ela me ligou ao meio-dia, respondeu sem se alterar. O Lucas ganhou um concurso de desenho na escola. Está todo orgulhoso. O Flávio, como está? Uma leve, quase imperceptível mudança em sua expressão. Uma tensão momentânea nos ombros. Bem, eu acho. Lúcia não mencionou nada em particular. Silêncio. Aquele silêncio pesado, carregado de palavras não ditas, de perguntas não formuladas, de respostas que nenhum de nós queria ouvir. A quinta-feira amanheceu chuvosa, com aquele tipo de chuva persistente que parece acompanhar perfeitamente os estados de espírito melancólicos. Da janela do nosso quarto, observei como a água transformava as ruas em rios minúsculos, como borrava os contornos dos prédios, como criava um mundo difuso e cinzento que refletia meu interior. Helena havia saído cedo, algo incomum para um dia de chuva. Tenho que ajudar a organizar o bazar beneficente, ela explicou enquanto vestiu uma capa de chuva que eu não lembrava de ter visto antes. Não me espere para almoçar, não sei a que horas vamos terminar. Outra desculpa, outra oportunidade para estar com ele. A imagem de Helena e Flávio juntos, rindo, tocando-se, beijando-se, se formava em minha mente com dolorosa clareza. Tentava afastá-la, mas ela voltava repetidamente, como um filme em loop que eu não conseguia parar. Decidi que era hora de ser mais direto na minha investigação. Peguei o telefone e liguei para a associação onde Helena supostamente estaria hoje. Bom dia, é da Associação de Moradores do Bairro do Rio Vermelho? E perguntei quando atenderam. Sim, pois não? Sou Antônio, marido da Helena. Preciso falar com ela urgentemente, mas ela esqueceu o celular em casa. Poderia chamá-la para mim? Houve uma pausa do outro lado da linha. Sinto muito, senhor, mas sua esposa não está aqui hoje. Na verdade, faz semanas que ela não vem à associação. O chão pareceu balançar sob meus pés. Tem certeza? Ela me disse que tinham que organizar um bazar beneficente. Não há nenhum bazar programado até o mês que vem. Talvez ela tenha se confundido com o dia. Sim, deve ser isso. Obrigado. Desliguei, com a confirmação que tanto temia e, ao mesmo tempo, esperava. Helena havia mentido para mim. Ela não estava na associação. Estava com ele. Não havia mais dúvidas, não havia mais desculpas, não havia mais auto-engano possível. Com uma determinação que eu não sabia que possuía, peguei as chaves do carro e saí sob a chuva. Dirigiria até a casa de Lúcia. Veria com meus próprios olhos o que já sabia em meu coração. E então, só então, decidiria o que fazer com os cacos da minha vida. O trânsito estava intenso devido à chuva. Os limpadores de para-brisa trabalhavam freneticamente, mas mal conseguiam manter a visibilidade. As ruas de Salvador, normalmente luminosas e acolhedoras, pareciam agora um labirinto hostil. Ou talvez fosse eu quem havia mudado, quem via o mundo através do vidro embaçado da traição. Quando cheguei à rua de Lúcia, estacionei a uma certa distância. A chuva havia diminuído um pouco, tornando-se um chuvisco fino que se infiltrava pela gola da minha jaqueta enquanto eu caminhava em direção à casa. A garagem estava fechada. Não havia sinais do carro de Helena nem de sua bicicleta. A casa parecia vazia, silenciosa. Hesitei, parado na calçada, sentindo a água se acumular no meu cabelo, nos meus ombros. E se eles não estivessem aqui? E se houvesse outro lugar, outro cenário para seus encontros que eu desconhecia completamente? Nesse momento, a porta da casa se abriu. Era Lúcia, com um guarda-chuva na mão, pronta para sair. Ela me viu e parou, surpresa. Pai, o que você está fazendo aqui? Você está encharcado.
Finalmente tomei uma decisão, nem por força, mas por necessidade. Não a confrontei, não a acusei. Sentei-me com ela e disse simplesmente que estava cansado. Cansado de fingir que tudo estava bem. Cansado de sorrir através do que eu não conseguia nomear. Disse a ela que precisava de espaço para pensar. E saí de casa com uma única mala e um coração cheio de perguntas sem resposta. Mudei-me para um pequeno apartamento perto do parque da cidade. Perto o suficiente para ver meus netos, mas longe o bastante para poder respirar. O silêncio ali era diferente. Menos pesado, mais honesto. Cozinhava para mim mesmo. Lia livros que havia esquecido que tinha. Caminhava à tarde e tentava entender o que havia acontecido. Algumas noites sentia uma saudade terrível dela. Outras noites sentia-me livre. Até hoje continuo sem saber toda a verdade. Talvez nunca saiba. Mas o que sei é que a confiança, uma vez quebrada, se torna uma pergunta que nunca para de ecoar. E às vezes, a parte mais dolorosa, nem é o que você ouve através da janela, mas o que não ouve quando mais precisa de respostas. O apartamento que aluguei era pequeno, mas luminoso, com uma varanda que dava para o parque. As primeiras noites foram estranhas, inquietantes. Depois de 35 anos dormindo ao lado de Helena, a cama parecia grande demais, vazia demais. O silêncio, em vez de pacífico, era opressivo. Eu me pegava falando sozinho, simplesmente para ouvir uma voz humana, para quebrar aquela quietude que parecia engolir tudo. Helena me ligou várias vezes durante a primeira semana. Suas mensagens na secretária eletrônica oscilavam entre a preocupação, a confusão e, ocasionalmente, a irritação. "O que você está fazendo, Antônio? Por que foi embora assim? Vamos conversar, por favor." Nunca retornei às ligações. Não estava pronto para falar, para ouvir mais mentiras ou, pior ainda, verdades que poderiam destruir o pouco que restava do meu mundo. Lúcia veio me ver no terceiro dia. Estava visivelmente abalada, com aquela expressão de preocupação que enrugava sua testa. Igual a quando era criança, e algo a inquietava profundamente. "Pai, o que está acontecendo? Mamãe está arrasada. Não entende por que você foi embora assim, sem explicações." Olhei para ela, para esta filha que criei, que amei incondicionalmente desde o primeiro momento em que a segurei em meus braços. Ela sabia de algo? Era parte do engano? Ou era tão vítima quanto eu, das mentiras que agora envenenavam nossa família? Eu precisava de espaço, filha, tempo para pensar. Pensar em quê? O que aconteceu? Vocês estão juntos a vida inteira e, de repente, isso não faz sentido. Quis contar tudo a ela. As suspeitas, a bicicleta, a conversa ouvida às escondidas, as cartas. Quis desabafar toda a dor que me corroía por dentro, mas não consegui. Porque contar a ela significaria destruir também o seu mundo, sua confiança, sua imagem da família que ela acreditava ter. As coisas nem sempre são o que parecem, Lúcia. Às vezes, depois de muitos anos, você descobre que a pessoa com quem compartilhou sua vida é, na verdade, uma desconhecida. Minha filha me olhou fixamente, com uma expressão que não soube interpretar. "Você está dizendo que a mamãe te traiu? É isso?" A pergunta, direta, crua, me atingiu como um soco. Eu não estava preparado para formulá-la eu mesmo, muito menos para ouvi-la dos lábios da minha filha. "Não estou dizendo nada, Lúcia, só que preciso de tempo." Ela sentou-se ao meu lado no pequeno sofá do apartamento, pegando minhas mãos entre as suas. Seus dedos estavam frios, ou talvez os meus é que tivessem perdido o calor. "Pai, seja o que for, podemos resolver. Sempre há uma explicação, sempre há uma maneira de consertar as coisas." A inocência de sua fé, de sua convicção de que tudo podia ser reparado, me provocou uma onda de ternura misturada com tristeza. Havia coisas que não tinham conserto, feridas que não cicatrizavam, confianças que, uma vez quebradas, nunca mais voltavam a ser as mesmas. Talvez
concedi para não discutir. Mas agora é disso que eu preciso. Depois que Lúcia foi embora com a promessa de que pelo menos ligaria para Helena para tranquilizá-la, sentei-me na varanda com uma taça de vinho, observando o sol se pôr sobre o parque. As famílias voltavam para casa depois de uma tarde de brincadeiras. Casais passeavam de mãos dadas. Idosos desfrutavam dos últimos raios de sol nos bancos. A vida cotidiana, com suas pequenas alegrias e rotinas, continuava para todos eles. Apenas a minha parecia ter parado, congelada naquele momento em que descobri a bicicleta azul na garagem da minha filha. Passaram-se 2 semanas. Comecei a estabelecer novas rotinas na minha solidão. Pelas manhãs, caminhava até o mercado e comprava apenas o necessário para o dia. Havia me afeiçoado a cozinhar pratos simples, mas satisfatórios. Uma tortilha de batatas, um arroz à banda, uma robalo ao forno. Comia na varanda com um livro como única companhia. Às tardes, às vezes visitava alguma exposição ou simplesmente sentava em um banco do parque para observar o vai-vem das pessoas. Os domingos eram os dias mais difíceis. O costume de ir à missa, o almoço em família depois, as longas conversas com Lúcia e as crianças, tudo isso havia ficado para trás, e sua ausência doía como uma ferida física. Foi precisamente em um domingo que Flávio apareceu à minha porta. Estava nervoso, inquieto, algo que nunca havia visto nele. Ele sempre me pareceu um homem seguro de si, quase arrogante em sua confiança. Antônio, precisamos conversar, disse ele, sem sequer me cumprimentar. Deixei-o entrar mais por surpresa do que por desejo de vê-lo. Vê-lo ali no meu novo espaço me parecia quase obsceno, como se ele trouxesse consigo toda a sujeira, toda a traição que eu tentara deixar para trás. O que você quer, Flávio? Meu tom foi mais cortante do que eu pretendia, mas não me importei. Ele ficou em pé no meio da pequena sala, olhando ao redor como se procurasse algo. Ou talvez apenas tentasse evitar olhar diretamente para mim. Isso tem que acabar, disse ele finalmente. Você está destruindo sua família, a Lúcia, as crianças. A audácia de suas palavras, a hipocrisia, me deixou momentaneamente sem fala. Quando finalmente consegui responder, minha voz tremia de raiva contida. Eu estou destruindo minha família? Eu? Ele passou a mão pelo cabelo, claramente desconfortável. Olha, não sei o que você acha que está acontecendo. O que a Helena te contou ou o que você imaginou, mas você está errado. Eu ouvi vocês, Flávio. Ouvi os dois na sua casa falando sobre manter segredos, sobre a Lúcia suspeitar de algo. Eu vi vocês juntos. Sua expressão mudou, passando do desconforto para a confusão. Do que você está falando? Quando nos viu? No domingo, há 3 semanas. A bicicleta da Helena estava na sua garagem. Ela me disse que ficaria em casa descansando. Eu ouvi vocês pela janela. Flávio sentou-se lentamente no sofá, como se de repente lhe faltassem as forças. Antônio, naquele domingo, a Helena veio à minha casa porque eu a chamei. Precisava da ajuda dela. Da ajuda dela para quê? A incredulidade tingia minha voz. Para escolher um presente de aniversário para a Lúcia. Eu queria fazer uma surpresa, algo especial. A Helena estava me ajudando a planejar tudo. A história do segredo, de a Lúcia não poder saber, era por isso. Pelo presente, pela surpresa. O tempo pareceu parar. As palavras de Flávio flutuavam no ar entre nós, tão simples, tão banais, e no entanto tão devastadoras em sua inocência. Um presente? Tudo isso por um presente? Minha voz soava oca, incrédula. Sim, um colar de prata que a Helena me ajudou a escolher. Lúcia está usando desde que lhe dei de presente. Você não viu? Eu não tinha visto nada além da minha própria suspeita, do meu próprio medo.
A imagem de Lúcia com um colar novo não havia se registrado em minha mente, obcecada em buscar provas de traição. E as cartas? Perguntei, agarrando-me ao último indício de que não estava completamente enganado. Encontrei cartas de amor no armário da Helena. Flávio me olhou com perplexidade. Não sei de nenhuma carta. Mas seja o que for, você deveria falar com ela, não fugir como fez. As palavras me atingiram com força. Fugir era exatamente o que eu havia feito. Eu havia escapado, me escondido, me recusado a enfrentar diretamente minhas suspeitas. Por medo, por covardia, por não querer ouvir uma confirmação que destruiria meu mundo. E, no processo, fui eu quem destruiu tudo. Naquela noite, depois que Flávio foi embora, com um último olhar de desaprovação, sentei-me para refletir sobre o que havia feito, sobre como havia deixado a suspeita envenenar tudo o que tocava, como havia construído uma narrativa de traição, baseada em fragmentos, em meias-verdades, em conversas ouvidas pela metade. Mas ainda havia as cartas. As cartas de amor escritas por Helena, dirigidas a alguém que não era eu. Cartas que falavam de paixão, de culpa, de um amor proibido. Isso não podia ser explicado com um presente de aniversário, com uma surpresa para Lúcia. No dia seguinte, com uma determinação que me surpreendeu, voltei à nossa casa. Helena abriu a porta com uma expressão cautelosa, quase temerosa. Ela havia perdido peso, notei. Tinha olheiras, e seu cabelo, normalmente tão bem cuidado, parecia opaco, sem vida. Antônio, disse ela simplesmente, como se meu nome fosse, ao mesmo tempo, uma pergunta e uma resposta. Precisamos conversar, respondi, entrando na casa que fora nossa por mais de 3 décadas. Sobre as cartas que encontrei no seu armário. Seu rosto empalideceu. Por um instante, pensei que ela fosse desmaiar. Ela se apoiou na parede, respirando com dificuldade. Você as leu? Algumas. O suficiente para saber que você esteve apaixonada por outra pessoa. Durante anos. Ela sentou-se lentamente no sofá da sala. Aquele sofá onde vimos Lúcia crescer. Onde compartilhamos tantas noites de filmes e conversas. Suas mãos, sempre tão firmes, tremiam levemente. São para o Miguel, disse ela finalmente com a voz quase inaudível. Miguel? Meu amigo Miguel? A incredulidade me deixou sem fôlego. Ela assentiu sem me olhar. Há 20 anos, antes de ele ir para Barcelona, houve algo entre nós, algo que nunca chegou a ser real, mas que nunca consegui esquecer completamente. Você se deitou com ele? A pergunta saiu brusca, dolorosa. Não, nunca aconteceu nada físico. Foram apenas sentimentos, conversas, uma conexão que eu não esperava sentir. Mas paramos antes que fosse longe demais. Ele foi embora, eu fiquei com você. Eu escolhi nossa família, nossa vida juntos. E as cartas? Nunca as enviei. Eu as escrevia como uma forma de desabafar, de processar o que sentia, de deixar ir, pouco a pouco. O silêncio caiu entre nós, pesado e denso. 20 anos. Minha esposa esteve apaixonada pelo meu melhor amigo por 20 anos, escrevendo-lhe cartas que nunca enviou, nutrindo um amor que nunca se consumou, mas que também nunca morreu completamente. Por que nunca me contou? Seus olhos, quando finalmente me olharam, estavam cheios de lágrimas. O que teria mudado, Antônio? Que bem teria feito, a não ser te causar dor? Foi algo que aconteceu, que superei, que guardei dentro de mim. Eu escolhi ficar com você todos os dias desses 20 anos. Isso não significa algo. Sentei-me ao lado dela, mantendo uma certa distância, aquela distância que agora parecia intransponível entre nós. Pensei em nossos anos juntos, nos bons momentos, nos maus, nas alegrias compartilhadas, nas dores superadas juntos. Pensei em Lúcia, nos netos, na vida que havíamos construído. Não sei se consigo voltar, disse finalmente. Não sei se as
Coisas podem ser como antes. Nada nunca é como antes, Antônio. As pessoas mudam, os sentimentos evoluem. O que importa é a escolha que fazemos todos os dias. Naquela noite, voltei para meu apartamento, sozinho, com a verdade, finalmente, mas sem certezas sobre o futuro. Helena não me traiu com Flávio, mas me ocultou uma parte importante de seu coração por décadas. Não era a traição que eu imaginara, mas era uma forma de traição, afinal. Passaram-se os dias, depois as semanas. Continuei no meu apartamento, construindo lentamente uma nova rotina, uma nova forma de ser eu mesmo. Sem ela, nos víamos ocasionalmente para falar de questões práticas, para comparecer juntos a algum evento familiar. Lúcia e as crianças se acostumaram gradualmente à nova situação, embora nunca deixassem de perguntar quando eu voltaria para casa. Eu não tinha resposta para essa pergunta, porque no fundo não sabia se queria voltar. A solidão, que no início fora um castigo, começava a parecer mais uma libertação. Descobri partes de mim mesmo que haviam ficado adormecidas por anos. Uma paixão por fotografia que abandonara, um gosto por shows de jazz ao vivo, uma capacidade de fazer novas amizades que eu julgava perdida. E, no entanto, às vezes, nas noites mais silenciosas, quando a cidade dormia e eu continuava acordado, olhando para o teto do meu quarto, eu sentia falta dela. Não da Helena, que me escondeu segredos, mas da companheira de tantos anos, da mãe da minha filha, da mulher com quem eu imaginara envelhecer. Talvez um dia eu encontrasse o caminho de volta para ela. Ou talvez seguisse em frente sozinho, descobrindo novos horizontes. Eu não sabia. A única coisa que sabia com certeza era que a confiança, uma vez quebrada, nunca mais volta a ser a mesma. Pode-se reconstruí-la, sim, mas sempre fica a cicatriz, a lembrança da ferida, a consciência de que o que uma vez se deu por certo pode se desfazer em um instante. E enquanto isso, a vida continuava. O sol continuava a nascer todas as manhãs. As pessoas continuavam a caminhar pelo parque. As crianças continuavam a crescer. E eu continuava aqui, respirando, avançando um dia de cada vez, aprendendo a viver com perguntas que talvez nunca tivessem resposta, com meias verdades, com a incerteza que é, afinal, a única constante na vida de qualquer ser humano.